Olá, boa noite. Uma falha na estação de tratamento de água da Ponta do Ismael deixou dezenas de bairros sem água nesta quinta-feira na capital. Situação que revela a vulnerabilidade do sistema, que não conta com um plano de emergência. E enquanto a concessionária alega que o problema de hoje foi técnico, em algumas das regiões afetadas, os moradores reclamam que as interrupções no serviço são recorrentes, sem explicações e acontecem sem aviso prévio. No bairro São Jorge, na zona oeste da capital, muitos moradores tiveram que recorrer a este poço artesiano de um ginásio para pegar água devido ao desabastecimento em casa. O seu Miguel precisou percorrer um longo caminho para abastecer a casa da família. É o jeito, né? O problema da água, olha, não é fácil não, a gente se acordar e não ter água. O que é que você faz? Nesta outra residência, os moradores precisaram abrir um espaço no orçamento familiar para comprar água mineral para fazer a comida. A gente dá um jeito comprando água, né, meu filho? De água de garrafão. Porque senão não se faz comida, né? Pela manhã, a Manaus Ambiental informou que um problema técnico na rede de distribuição de água, detectado na madrugada, interrompeu o fornecimento na zona oeste da cidade. Mas a concessionária não citou áreas como das zonas sul e centro-sul da cidade, que registraram falta de água desde as primeiras horas do dia. De acordo com os moradores do bairro São Jorge, o problema da falta de água, pelo menos por aqui, ocorre há 3 dias. Raimundo trabalha com um lanche e também foi prejudicado. Fica complicado porque a gente tem que lavar as verduras, eu sirvo meu sanduíche nos pratos, não tem como lavar e complica mesmo. Não deu tempo nem de subir para o reservatório para a gente utilizar a água no dia a dia. Um serviço que deveria ser básico, mas que por aqui anda escasso. Problemas recorrentes já foram mostrados no Band Cidade este ano. No mês passado, a Manaus Ambiental anunciou investimentos de 37 milhões de reais para ampliar a rede de distribuição e o abastecimento de água na capital. Melhorias que os moradores querem ver se concretizar o quanto antes. No bairro São Raimundo, também na zona oeste da capital, os moradores tiveram que sair cedo de casa para pegar água no poço desta igreja. Ontem eu cheguei da universidade, não tinha água e estou desde as 6 horas carregando água. Uma casa que tem 10 pessoas, praticamente 20 balde é pouca água. O morador ainda questiona o fato da empresa não ter um plano de emergência para acudir à população. O fato de ela não ter um plano com rapidez, ela prejudica muito o consumidor e atrapalha a vida do usuário. Mas todo final do mês eles cobram as contas e a gente tem que dar nosso jeito. É bom lembrar que Manaus certamente deve ter uma tubulação bem antiga de distribuição de água que pode estar ficando obsoleta devido ao aumento da demanda de água na cidade, principalmente devido à expansão imobiliária com a construção de novos prédios. E isso também exige um grande investimento para evitar esses vazamentos que têm atingido com tanta frequência essas tubulações. 3 homens acusados de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos durante uma operação da Secretaria de Segurança Pública na manhã de hoje. Um deles era foragido da Operação La Muralha da Polícia Federal. Eric Leal Simões, que era procurado pela Polícia Federal desde novembro do ano passado, foi encontrado em uma casa no bairro Nova Cidade, zona norte da capital. Ele é suspeito de liderar uma facção criminosa transnacional que atua em Manaus no lugar do chefe da facção, o traficante João Branco, preso em fevereiro no estado de Roraima. No local, a polícia apreendeu 5 quilos de pasta base de cocaína, uma metralhadora e munições. Junto com ele também foi preso Rodrigo Queiroz Muniz, foragido do Centro de Detenção Provisória Masculino. Com a prisão de Eric, a polícia descobriu onde funcionava uma das bases da facção, onde as drogas eram armazenadas, em um apartamento alugado em um condomínio no bairro Dom Pedro. No local, os policiais prenderam Iago Luan Moura, apontado como gerente da facção. Com ele também foram apreendidos 10 quilos de pasta base de cocaína. Após depoimento, Eric deve ser colocado à disposição da Polícia Federal para ser encaminhado a um presídio federal fora do estado.
fato. Após um mês de investigações, a Polícia Civil conseguiu prender em flagrante 2 homens suspeitos de arrombar carros estacionados próximo às escolas particulares com o auxílio de um dispositivo conhecido como chapolim, que impede o acionamento de alarmes e travas eletrônicas dos veículos. De acordo com a polícia, Francisco das Chagas da Costa Neto, de 25 anos, e o industriário José Cleiton da Silva Medeiros, de 35, costumavam praticar os furtos em frente a escolas particulares localizadas no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. As vítimas geralmente eram pais de alunos que, ao se afastarem dos veículos para acompanhar os filhos, tinham os carros abertos. Para isso, a dupla usava um dispositivo que bloqueia o sinal do alarme e facilita o furto de objetos deixados no interior dos carros. Com os suspeitos, a polícia conseguiu recuperar diversos óculos, bolsas e dinheiro levados das vítimas. Com eles também foram apreendidos munições, uniformes de empresas e 2 cofres. A dupla foi autuada por furto qualificado e será encaminhada à cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça manteve o reajuste da tarifa de ônibus de Manaus, que foi solicitada pelo Sinetran por meio de liminar. Mas a Prefeitura diz que, mesmo com essa decisão, o preço da passagem ainda não vai mudar. O preço da tarifa de ônibus em Manaus está nas mãos da Justiça. Nesta quarta-feira, mais uma vez, o pedido de suspensão de liminar, movido pela Prefeitura de Manaus, foi negado. A decisão foi do relator do processo no Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, que entendeu que a Prefeitura não comprovou que a decisão de aumentar a tarifa interfere na política econômica do município. A Prefeitura de Manaus já se manifestou e disse que a decisão não irá refletir em aumento da tarifa, pelo menos por enquanto. De acordo com o Sinetran, a tarifa só deve ser elevada em 12,37% após o julgamento de recurso que tramita no Tribunal de Justiça do Amazonas. Atualmente, a tarifa do transporte coletivo em Manaus custa R$ 3,15. Para o usuário é cobrado o valor de R$ 3,00 e a Prefeitura e o governo do estado dividem os 15 centavos restantes. Com o reajuste proposto, o preço da tarifa deve chegar a R$ 3,55. Termina amanhã a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 aqui no estado. Na capital, o aumento dos casos de infecções virais e doenças respiratórias tem lotado os serviços de pronto atendimento e pronto-socorros. Mas nem sempre a busca por auxílio médico é o melhor tratamento em épocas de muita incidência dessas doenças que podem facilmente ser transmitidas em locais de muita aglomeração. Hilton resolveu procurar atendimento nesse SPA da zona oeste da cidade com sintomas como dor no corpo e dor de cabeça. Eu fico indisposto, fica difícil. Tive que procurar o hospital. De acordo com os médicos, houve um aumento da demanda de pacientes com infecções típicas das mudanças bruscas do clima, mas também procurar o hospital diante do primeiro sinal de indisposição, você pode acabar se expondo ao contágio de doenças mais graves. Por isso, é preciso entender as doenças como a gripe e o resfriado antes de correr para o pronto-socorro. Então, às vezes, são sintomas respiratórios mais intensos, que é no caso da gripe, que é o vírus influenza, e sintomas respiratórios menos intensos, que a gente vai pensar em resfriado mesmo, que é o rinovírus. Algumas gripes também são autolimitadas, mas a gente orienta o paciente a observar sinais de gravidade, que são sintomas respiratórios mais intensos, que possam evoluir com insuficiência respiratória. Dona Maria, de 77 anos, precisou fazer um raio-x do tórax, devido os sintomas que ela apresenta. Da tosse e a falta de ar, complicado com a asma e pronto. Já essa funcionária pública foi para inalação, para tratar o problema respiratório. O infectologista e diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde explica que virose é o nome genérico de qualquer infecção por vírus. Há o diagnóstico comum dado por médicos. Porém, a doença ganha um nome específico quando se sabe qual é o vírus, como no caso da dengue, febre, chikungunya e zika. É importante que as pessoas busquem o serviço de saúde para que realmente seja avaliada, tanto clinicamente como laboratorialmente,
né, faça exames complementares necessários para definir exatamente qual o agente mais provável daquela situação. Ele ainda chama a atenção do público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe que termina nesta sexta-feira, principalmente por conta do vírus H1N1, que já provocou a morte de 2 pessoas na capital. Gostaria de chamar a atenção principalmente do grupo de gestantes, cuja cobertura é baixa, das crianças menores de 5 anos também com uma cobertura ainda baixa. Há, digamos, uma deficiência nessa questão das pessoas que têm doenças crônicas, como o diabético, o hipertenso, né, outras doenças que acometem realmente nossa população. Os idosos, realmente, a performance foi muito melhor, nós já conseguimos, digamos, a meta mínima dos idosos, né?